falar mais e mais a palavra de Deus, amém? Eu vou estar lendo capítulo de número 5, verso 1 até o verso 8, que vai ser o trecho que o Senhor vai nos falar aqui hoje. Estarei lendo na versão Nova Almeida atualizada. Se você tiver no celular é só baixar. Diz assim a palavra do Senhor. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança, vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Palavra de Deus. Minha oração vai ser para que o Senhor nos torne sensíveis a esta palavra. Ore comigo também. Senhor, bendito Deus, ouvimos a Tua palavra pela leitura das Escrituras. Agora, Senhor, te pedimos encarecidamente que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações, que o Senhor torne sensíveis os nossos corações, que possamos nos identificar naquilo que é ensinado pelo Senhor e mostrado claramente nas Escrituras. Senhor, se estivermos fora da vontade de Deus, tira qualquer conforto que nós estejamos tendo esta noite e nos confronta, esse é o nosso pedido. Cremos que o Senhor quer o nosso bem, por isso, Deus, nosso coração se abre para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Os cristãos, desde sempre, chamam a Bíblia de as Escrituras. Eles têm o objetivo de estar falando sobre mais do que um livro, e o termo invoca aspectos como um documento de fé, como um testamento deixado por Deus, dentre outras possíveis percepções do termo Escritura. Então, quando nós estamos falando Escritura, nós estamos falando da Bíblia. Para quem nos visita, isso pode ser de ajuda. As Escrituras nos direcionam a compreender que temos de ter muito cuidado em julgar as pessoas. A gente aprendeu isso há alguns domingos atrás, você lembra? Se você pegar a epístola de Tiago e andar um pouquinho só para trás, no verso 11 do capítulo 4, vai encontrar o mesmo autor dizendo: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Capítulo 4, verso 11, traz para nós a percepção de que não somos aqueles que devem julgar o destino das pessoas. Nós não somos aqueles que podem dizer, vai para o céu ou vai para o inferno. Nós não temos isso da parte de Deus e não devemos fazer uso de qualquer julgamento que possa parecer que sabemos o que cada pessoa merece. E aqui, Tiago está sendo enfático em dizer que há só um legislador, há só um juiz.
Mas quando abrimos o capítulo 5, se você puder mais uma vez agora, voltando seus olhos para o texto de hoje, observar, nós encontramos Tiago, talvez no ponto mais sério, mais grave, em termos de densidade e clamor da carta, mas também no ponto mais íngreme de suas acusações contra aqueles que estão vivendo uma vida, enfim, de pecado. Ele diz assim, ó: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. Bom, o que acontece aqui é o que Tiago muitas vezes faz com a gente, né? Peraí, mas ele disse para não julgar. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que Tiago está pronunciando um tipo de julgamento condenatório a um modo de vida. E talvez seja difícil, não vou negar para vocês que quando eu estava estudando sobre o texto, haviam homens muito capazes falando sobre, sim, isso são os cristãos. Tiago estava falando só para cristãos na carta toda. E outros bons homens teólogos dizendo, não, nesse caso aqui, esses ricos não podem ser pessoas cristãs. E sabe, o impasse é muito grande. Eu vou assumir o risco, porque afinal de contas, quando falamos sobre pregação, precisamos observar um ângulo, de que ele esteja falando para cristãos. Olha, o capítulo 4, no verso 7, se você puder ir até o 4:7 do mesmo livro, rapidinho, é só uma virada de página, se você tiver com Bíblia de papel. Dê uma olhada no 4:7. Eu posso até começar do 4:4. Ele vai dizer que os crentes daquela igreja ou daquela comunidade são acusados de quê? Gente infiel, no 4:4. Você está vendo isso aí na sua Bíblia? Ou poderia ser até mais aguda a expressão, adúlteros. Adúlteros, são adúlteros em relação a Deus. No 4:7, observe, por favor, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. Está dizendo que essas pessoas estão cometendo pecados. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria. Agora, por favor, termine essa frase. Lamentem e chorem. Agora você pode voltar ao capítulo 5. Escutem agora, ricos, diz Tiago. Chorem e lamentem. Bom, o que temos aqui é que a expressão utilizada aos irmãos do capítulo 4 vem para o capítulo 5. Então, por que isso é importante, né? Até tem uma frasezinha, né, Jonas? Para quem está escrevendo a carta? Ele está escrevendo a carta para cristãos de uma comunidade. E aqui, o peso da acusação é tão severo que nos balança ao ponto de pensarmos, ora, mas o que está sendo dito aqui ainda são sobre cristãos? Olha, me parece que ainda são sobre cristãos. Tiago vai apenas levantando o nível da sua retórica e chega a um ponto em que ele coloca o dedo bem na cara. Eu creio que sejam cristãos, sim, mas a pontuação de Tiago é uma pontuação de, olha, se você não sacudir com isso, é porque você não é um cristão, mas você precisa ouvir que Deus está falando contra esse estilo de vida de modo veemente e contundente. Ainda que estejamos só tateando, do que estamos falando aqui? É importante que, quando você está ouvindo um sermão, você identifique para quem está sendo direcionado a carta, o texto, a palavra que você está lendo na Bíblia. E nesse caso aqui, me parece que são cristãos. Mas vamos supor que você assuma uma posição contrária. Bom, ainda assim, as palavras vão se manter em um tom extremamente forte e importante e a gente vai poder usar para os dois lados, sim, sem dúvida. Mas assumo que são cristãos. Será que você pode ir até Apocalipse, por favor, para a gente ainda continuar dentro disso? Nossa irmã Tamires fez uso de um texto, quase que ela acerta na mosca o que eu ia falar também. Jesus Cristo, ele trabalha o livro de Apocalipse de tal maneira que mostra de que, apesar de nós sermos muitas vezes pessoas que têm dificuldade de falar que a Bíblia condena determinadas práticas e pessoas que continuam nela são, na verdade, pessoas que estão indo para o inferno, estão indo para o julgamento e para o inferno, e elas
estão vivendo essas coisas sem arrependimento. Elas estão vivendo essas coisas sem mudança. Apocalipse capítulo 22, último livro da Bíblia, último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22. Dê uma olhada, por favor, no verso de número 14. Você vai ver que o discurso aqui é extremamente forte. Repare só o verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Está falando de pessoas, vestes lavadas significa alguém que foi renovado por Jesus Cristo, que vive uma nova vida, que deixou suas sujeiras e seus pecados para trás. Não significa que ela é perfeita ou impecável, mas que sua vida de prática pecaminosa foi deixada para trás. Verso de número 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica o quê? A mentira. Você pode observar que sempre há alertas condenatórios nas Escrituras. Em nenhum momento a Bíblia deixa de fazer esses grandes apelos de olhe o destino das pessoas que vão nessa direção. Creio que Tiago esteja fazendo isso aqui de certa forma. E aí podemos voltar agora de modo mais definitivo até a carta. Tiago está falando com as pessoas daquela igreja e, de modo particular, expõe a condenação a um certo tipo de prática que, pasmem, assim como falar mal e outras coisas que a gente estudou na carta de Tiago, que muitas vezes parecem não ser coisas muito complexas. Agora, a prática condenatória é contra a avareza. É quanto a um tipo de vida não generosa. É quanto a uma vida que é voltada para o seu próprio deleite. Tiago está expondo o fim trágico daqueles que perseveram em esse estilo de vida. E posso lhe garantir, a igreja dele, quando está recebendo isso, ela obviamente, haviam crentes lá que faziam assim, deixe-me olhar para mim e deixe ver como eu estou. E possivelmente haviam crentes, ou não crentes, ou aparentes crentes, que olhavam para aquilo e falavam, terrível, né? Como alguém pode continuar assim? Então, hoje aqui, o Senhor vai estar tratando de crentes e com crentes que precisam mudar sobre generosidade. O Senhor vai estar tratando com pessoas que parecem-se crentes, mas não são. E vão ouvir da mesma maneira. E o Senhor vai estar mostrando também o fim trágico daqueles que não têm o Senhor, não professam que têm, mas talvez não sabem qual o destino terrível que aguarda aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor está tratando com todos nós. Eu quero continuar aqui dizendo que quando nós estamos falando sobre crentes ouvirem sobre condenação, e esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você prestasse atenção, quando crentes ouvem sobre condenação, eles precisam entender que Deus está tirando deles determinado conforto de pensamento. Qual que é isso? Imagine que quando um crente sabe que Deus é perdoador e age malignamente dizendo, vou pecar e depois vou pedir perdão, você entende o que estou dizendo? Ele está ouvindo a sua própria consciência dizendo, conforte-se no fato de que Deus é perdoador. Então ele vai lá e ele comete o pecado, volta-se atrás, ele começa a pensar, e aí o que acontece? Ele está se confortando com o fato de que Deus o perdoará. Quando aspectos que envolvem juízos condenatórios são expostos para a igreja, Deus quer nos tirar esses confortos naquele momento, para nos mostrar o confronto. Deus nos tira confortos momentâneos e importantes, que são comuns à vida cristã, para nos apresentar um confronto interno e nos mostrar o fim de todas essas coisas. Quer ver uma coisa importante? Ainda dentro dessa coisa de ir para um lado para o outro na Bíblia, eu preciso que você entenda a necessidade. Eu gostaria que você fosse até a carta de 2 aos Coríntios. É um pouco mais para trás, você anda aí no Novo Testamento mesmo, um pouquinho mais para trás, quem estiver perto pode te ajudar. A segunda carta de Paulo aos Coríntios. A epístola aos Coríntios, principalmente a segunda,
o apóstolo Paulo sacode aquela igreja. Sabe, aquela igreja está confrontando Paulo, dizendo que ele não é apóstolo, que ele não está lutando nas fileiras de Deus verdadeiramente, que ele está até usurpando de sua posição. E o apóstolo Paulo, ele é duríssimo. Essa carta é curiosa, porque ele, ao mesmo tempo que ele se rasga todo o coração, mas ele vai e fala assim, mas isso está errado. E ele volta e diz, eu te amo, mas eu amo vocês. Mas no final do capítulo 13, de 2 aos Coríntios, nos faz entender como o apóstolo Paulo também deixava certas reflexões e exames para todos os crentes. Capítulo 13, de 2 aos Coríntios, dê uma olhada. Verso 5. Eu vou começar do verso 4 para ganhar contexto. Porque de fato foi crucificado, falando de Jesus Cristo, em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus, para o bem de vocês. Verso 5. Examinem-se para ver se realmente estão onde? Na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? Olha esse final, hein? A não ser que já tenham sido reprovados. Presta atenção. Paulo está falando para eles. Veja se vocês estão mesmo na fé. O apóstolo Paulo está sendo duro com uma igreja que está com o coração duro. O apóstolo Paulo está lançando sobre eles a cartada final de se vocês são cristãos, vão precisar balançar com isso. Se vocês são cristãos, não vão poder ouvir ou ler isso e sair da mesma maneira. Você não pode ser um cristão e ficar tão endurecido contra essas realidades. Tiago está apresentando para a igreja dele, a igreja que ele está pregando. Você não pode ouvir isso sobre a condenação daqueles avarentos e continuar avarento. Você não pode estar ouvindo de que isso é uma coisa condenável ao inferno e se manter tranquilo. E aí, usando Paulo, vê bem se tu está na fé. Vê bem se esses anos foram anos de cristianismo mesmo. Essa é a posição assumida. E eu vou lhe lembrar de algo aqui já no começo, para entrarmos nos primeiros pontos exegéticos do texto de Tiago. Eu vou lhe lembrar do Evangelho. Sim, o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, ele pode ser resumido, dentre outras percepções importantes que ele tem, ele pode ser resumido como um fato de que na cruz, Jesus Cristo estava lá também por conta da santidade de Deus. Exatamente. Deus é santo. Ou seja, Deus não aceita que o pecado esteja sem punição. Deus é santo. E, portanto, Jesus Cristo, Filho de Deus, é levado à cruz por seu Pai e se entrega voluntariamente, para que, dentre outras grandes coisas, faça na cruz, ele estará pagando pelos pecados daqueles que creram e crerão nele. Ou seja, Deus está cobrando o pecado dos homens em Jesus, porque Deus odeia o pecado. Na cruz, em amor, Deus nos comprou. Na cruz, nós conseguimos ver que somos mais perversos do que nós imaginávamos que éramos. De que Deus é mais santo e odeia o pecado de uma maneira muito maior do que nós imaginávamos. A ponto de que quem pagou por eles foi o seu próprio Filho. Olha como Deus observa o pecado ao ponto de tal maneira de ser algo tão terrível, algo tão desprezado, desprezível. Deus coloca o seu Filho e aplica em seu Filho a punição que cabia a nós. Preste atenção como Deus é severo com o pecado. Mais uma vez, na cruz, conseguimos ver que somos mais perversos do que poderíamos imaginar. Mas também na cruz, podemos perceber que somos mais aceitos e mais amados por Deus do que jamais poderíamos esperar também. Porque Deus nos amou naquela cruz, de uma maneira que nada, absolutamente nada, nos separa do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Se você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo, não há nada que você possa fazer que anula isso. E esses são os leitores de Tiago.
Eles sabem que da família de Deus ninguém tira. E aí? Como você pode mostrar a pessoas que são da família de Deus de que elas estão vivendo uma vida completamente errada se não lhes falar sobre o resultado condenatório desta vida? Se não lhes mostrar, e aí eu penso que você deve refletir sobre isso, e refletir com muita profundidade, que Jesus Cristo naquela cruz estava dizendo: eu e meu Pai odiamos o pecado de todas as formas possíveis. O pecado é odiável, detestável, e vocês não podem ser cristãos e compactuarem, coadunarem com uma vida que está em pecado, mas não muda. A exposição da condenação sacode os crentes também. E é claro, se você é cristão, sabe que não pode sair da família de Deus. Mas se você é cristão, você não pode aceitar o pecado, não pode aceitar a permanência dele. E o que está acontecendo aqui? Quem aqui leu a epístola de Tiago toda, ou partes dela, percebeu que não tem um probleminha ou outro só, tem vários. Tem falatórios, tem pessoas que estão deixando que outras pereçam, apartidarismo, tem gente sentando em lugar especial, vindo com roupa luxuosa, você viu isso? Tem gente usando a própria língua para destruir as outras. Tiago está falando de um monte de problemas. Ah, pastor, talvez nem todos eles estivessem acontecendo na igreja. Talvez, espero que seu otimismo vença, mas me parece que Tiago estava tratando problemas reais de pessoas reais. E aí o que acontece? Ele chega num ponto em que fala sobre a condenação daqueles que permanecem. Você não pode passar um período prolongado de ser alguém infrutífero e dizer ser cristão. Você não pode estar passando 1, 2 anos, 3 anos. Você não pode estar vivendo todo esse tempo sem produzir fruto e se confortar de que Deus não me mandará para o inferno, porque afinal de contas eu sou família de Deus. Deus é gracioso, me comprou com seu sangue. E você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e você está infrutífero. Você não cresce, não se parece mais com Jesus. Você não avançou desde quando alguém te conheceu há 2, 3 anos atrás como cristão e é você a mesma coisa. E você não pode, não tem o direito de se confortar dizendo: olha, quando tiver que acontecer, vai acontecer. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Usamos versículos de conforto em momentos de tribulação, às vezes para consolar o nosso pecado que não queremos acabar, que não queremos nos afastar dele. Tiago está tirando esse conforto do seu público. É como se ele dissesse: olha, esse conforto vocês não vão usar hoje, não. Hoje vocês vão ouvir o destino dos réprobos, vocês vão ouvir o destino final daqueles que permanecem. E é assim que eu gostaria que você pudesse receber a carta, como um grande alerta indignatório daqueles que estão olhando uma pessoa infrutífera e também qual é a condenação daqueles que permanecem no pecado sem Cristo. O primeiro verso, eu volto para Tiago, e ele vai começar falando: escutem, o mesmo que o capítulo 4, verso 13, escutem agora, ricos. Ele vai dizer: chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Chorem e lamentem. Essa expressão é uma expressão sobre arrependimento. Escreva no cantinho da sua Bíblia. É sobre arrepender-se. Chorar e lamentar, na estrutura textual de Tiago, tem a ver com arrependimento. Mas isso é importante, muito importante. Tendo se esquecido de Deus e agindo sem piedade evidente, o público de Tiago, nesse momento, não pode apenas dizer amém. A gente vai ver isso, né? Eu vou estar orando sobre isso. Essa semana eu vou estar colocando meu joelho sobre isso. Não! Tiago não está admitindo que o seu público saia passivo a esta realidade. Ele está tirando esses confortos pessoais. Agora eu gostaria de falar de algo que dentro disso é muito importante. Existem 2 tipos de pessoas que, quando lidam com arrependimento, podem estar redondamente enganadas. E já eu peço para o Jonas colocar uma ou 2 frases aqui sobre isso. A primeira é aquele tipo de pessoa que se arrepende muito rápido. Sabe? E quando eu digo arrependimento muito rápido, eu não digo alguém que concorda que errou muito rápido, não é isso. Mas é alguém que, sabe, fez coisas terríveis,
ela passou um período prolongado de pecado, viveu coisas terríveis, e então você chega, você está vivendo algo terrível. Isso é errado, e a pessoa é mesmo, é verdade. Aí ela, no outro dia, estou completamente renovado. Completamente renovado de um dia para o outro, sim. Não, pode ser o peso e tal, mas não, estou, sabe, como se nada tivesse acontecido. Não é assim. Esse conforto muito rápido pode ser parte de um processo legalista de, se eu orar, se eu ler, eu me arrependo. Se eu orar bastante, se eu ler bastante, dobrar o joelho, eu me arrependo. Como se eu pudesse controlar o movimento do arrependimento e não estivesse de fato atento a essa realidade. Isso é um controle legalista de uma tentativa de arrependimento. E aí eu coloco aqui para vocês uma frase para refletir sobre isso. Aqueles de vocês que perdem o conforto muito rapidamente, tomem cuidado para que não se esqueçam de que Deus é um Deus de graça e não de obras. Sabe, eu estou confortável, eu estou desconfortável, eu estou confortável, sabe, rapidamente eu me arrependo, volto, eu me arrependo, volto. O arrependimento é doloroso, ele tem etapas. Você passa um tempo, você não fabrica isso vem do Senhor. O arrependimento, ele é algo verdadeiro e ele é difícil. Paulo fala até sobre a tristeza de Deus, do jeito de Deus, do jeito que Deus aplica a tristeza. E às vezes nós estamos com tanta pressa para retomar a nossa jornada cristã e não percebemos que estamos produzindo ou fabricando atitudes de arrependimento quando deveríamos nos lançar diante do Senhor e Senhor, por favor, renova-me. E esse é um primeiro ponto sobre arrependimento que eu gostaria que você soubesse, afinal o Senhor vai estar falando sobre pecados conosco. O segundo grupo de pessoas tem a ver com aquelas que, não importa o modo como vivam, parece que estão sempre bem. Elas, absolutamente, você não as vê entristecidas com o pecado, você não as vê mal com o que fizeram diante de Deus e buscando reconciliação com Deus. São pessoas que, basicamente, você talvez não tenha uma lembrança delas, tristes pelo pecado que cometeram. A estas, eu diria, aqueles de vocês nunca perdem o conforto, não importa como vivam, tome cuidado, porque Deus é um Deus de santidade. E nós somos pecadores. Nós nos arrependemos, nos entristecemos com o pecado que cometemos. Nós somos pessoas que passam por momentos onde nosso coração fica moído, destruído, devastado. Então, tanto aqueles que apertam botões de arrependimento e rapidamente retomam como se nada tivesse acontecido depois de tanto pecado, quanto aqueles que parecem que estão sempre tão confortados que não pecam ou sequer parecem ter se arrependido, ou se é que tem algo para se arrepender, tanto um quanto o outro devem tomar cuidado. Nós precisamos ter o equilíbrio de entender que não produzimos arrependimento, vem do Senhor. No tempo do Senhor, do jeito que o Senhor está tratando, mas que também devemos procurar pelo um autoexame acurado, porque às vezes você não consegue ver o tamanho do pecado até que você para pensar sobre ele. Até que você para e fala, peraí, deixa eu pensar sobre o que eu estou vendo, ouvindo e entendendo sobre mim. Alguém falou algo sobre mim, deixa eu ver o fio disso, até onde isso vai, de onde isso veio. Alguns de nós não sabem, às vezes, o buraco em que se enfiaram, porque também não querem saber o buraco em que se enfiaram. Isso é parte de uma realidade que acontece sim. E essa é a questão geral que envolve esse texto. Nós devemos considerar que Tiago chama ao arrependimento e devemos ter cuidado ao receber ou mesmo esperar por esse arrependimento da parte de Deus. Ainda seguindo esta realidade, qual é a condenação que Tiago faz? Ele faz a condenação ao dinheiro, ao materialismo, à ganância e às terríveis condições para onde isso nos leva. É assim, ele não vai apenas dizer que o materialismo, que a ganância, que a avareza, elas são terríveis. Ele vai dizer que elas são terríveis e elas vão levar você e eu para lugares ainda piores do que ela mesma. E é por isso que você vai vendo o texto dizer sobre apodrecimento, verso 2. Você vai ver que o apodrecimento, o ferrugem, a corrosão, essas realidades todas, elas deixam marcadas a ideia de que as coisas estão se deteriorando e a pessoa ainda não viu, ainda chama de ouro, ainda chama de precioso, aquilo que já está podre.
E a primeira coisa que Tiago vai fazer não é faça, é seja sensível. Olha que interessante, lamentar e chorar é um ato de sensibilidade. Lamentar e chorar é a retomada de algo que não estava lá, estar sensível a Deus. Quando Tiago diz, lamentem e chorem, a primeira coisa que ele vai fazer é apontar para uma realidade de sensibilidade que se faz necessária. Eu não sei, mas quando nós às vezes lemos as coisas nas Escrituras, deixamos passar alguns pontos. E esse é o ponto primeiro. Qual é a primeira coisa que se perde quando se está afundado em pecados? É a sensibilidade. Sensibilidade para com Deus, sensibilidade para com o meu pecado, sensibilidade para com tudo que diz respeito a Deus. Ainda indo nas Escrituras em outros lugares, Apocalipse, pertinho de onde nós estamos, o último livro da Bíblia, no capítulo de número 3, Jesus Cristo vai estar falando sobre isso. Dê uma olhada no capítulo de número 3, no verso de número 15, mais particularmente a igreja de Laodiceia. No verso 14 do capítulo 3 de Apocalipse, por favor. 14, 15, 16. Dê uma olhada, por favor. Apocalipse 3, 14. Acharam? Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso 15. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Agora, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, e sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Completem comigo. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha a similaridade com o texto de Tiago. No texto de Tiago, a pessoa tem ouro, mas está podre. Ela tem as coisas que estão enferrujadas e ela não percebe. Aqui, essa igreja, ela está cultuando Jesus Cristo e cultuando a si mesmo, na verdade, sua própria riqueza. Mas nem percebe. Fala que está feliz, fala que está tudo bem. Jesus Cristo, não. Você é infeliz, cego, pobre, nu. Esse é o primeiro ponto de perda. O conforto material traz uma sensação de que as coisas estão no lugar. O conforto material, o dinheiro, ele dá a sensação de que você pode ainda caminhar um pouco com as próprias pernas, ou até nem precisa de Deus. O conforto material nos insensibiliza muitas vezes quando se sobrepõe aquilo que é a realidade de quem Deus é. Deus é nosso maior conforto. Deus é nosso maior conforto. E por que não dizer nosso único conforto verdadeiro? Então, se você hoje está ouvindo essa mensagem sobre o conforto material e como ele, quando elevado acima de Deus, insensibiliza o coração humano, olha o que Jesus está dizendo, olha o que Tiago disse. E olha agora para você. Algumas vezes, como pastor, eu ouço coisas assim, pastor, eu estou insensível, as pregações não me tocam. Pastor, eu estou preocupado. Sim, mas onde está o seu conforto? Onde está o seu conforto? Onde está a sua serenidade, tranquilidade e paz? Onde está o seu... Sabe, nós não nos perguntamos onde estamos nos confortando, até constatamos, estou insensível à pregação, estou insensível às realidades de Deus, mas não fazemos o confronto. Onde estou buscando conforto? Às vezes a coisa chega a um ponto de que o cristão fica tão alheio e insensível que quando Deus dá esse baque, sabe? Dá essa sacudida, ele fica, meu Deus, que buraco eu me enfiei? E às vezes a gente faz até essa pergunta, talvez você já tenha feito ela, será que eu sou um cristão mesmo? Eu não acredito que eu tenha chegado a esse ponto. Isso faz parte desse contexto de retomada também. Pois é, faz parte. Então, por favor, fique atento a essa realidade. A primeira coisa, chorem e lamentem, ou seja, sejam sensíveis à condição que vocês estão em relação a Deus. Vou ler algo aqui para vocês. Você sabe por que Jesus morreu naquela cruz? Acredita que foi apenas para perdoar você do pecado? Não. Foi para salvá-lo do pecado também.
Não apenas as consequências criminais e a condenação do pecado, mas para transformá-lo em uma pessoa justa, piedosa, santa e bela. Agora perceba que se você esquecer disso, Tiago está dizendo, Cristo tira o seu conforto. Se você leva uma vida continuamente infrutífera, peca de modo regular, sem se importar tanto assim, se você não se importa em demonstrar a generosidade, a coragem, a sabedoria, a bondade de Jesus Cristo, Ele tira o seu conforto. É isso que Tiago está dizendo. E Deus precisa tirar nosso conforto mesmo, porque nós não percebemos em que estado estamos muitas vezes. Ah, mas isso aí não é para crente. Você conhece a história de Davi? Você conhece a história de Davi? Sentado no seu palácio, nos tempos que os reis iam para a guerra, estava lá Davi em seu conforto, tranquilo, e olhou para uma mulher. E cobiçou essa mulher, trouxe ela para casa, adulterou, era mulher de um outro homem. Fez isso e achou que os rastros não fossem ficar, mas os rastros ficaram, ela ficou grávida. E agora? Chama o homem, tenta embebedá-lo, tenta fazer com que se deite com ela. Ele é um homem mais nobre do que Davi naquele momento, não faz isso. Só resta uma coisa. Davi o mata. Davi manda que este homem seja morto. Repare, conforto, cobiça, adultério, homicídio. Você vai ver aqui que na carta de Tiago essa é uma progressão que vai acontecer nesse texto de hoje. Portanto, você está talvez observando as coisas do ponto de vista eu preciso me mudar na direção da generosidade. O alarde de Tiago é que essas coisas não são assim, pecados não são controláveis, você não os amarra e diz, vai até aqui pecado, olha, avarento tudo bem, mas agora homicídio não. Você e eu não temos esta possibilidade. Nós precisamos nos render ao Senhor, nos arrepender e chorar e compreender que o tal do abismo que chama outro abismo não é apenas um trecho de um livro de sabedoria da Bíblia, não, isso é verdadeiro. Os pecados vão escalonando. E aqui o pecado diretamente ligado a Tiago, do qual eu volto mais uma vez, é o pecado de agirmos de uma maneira não generosa, de acumular de um modo que ofende a Deus, de tratar os haveres materiais que o Senhor nos dá, de modo a auto-benefício diretamente só para a gente. Ou então, assim, dar uma maquiagem, mas ainda permanecer sobre nós. E aí você fala assim, mas é difícil, pastor, esse negócio. É difícil saber. A Bíblia não diz assim, né? Qual o tamanho que o seu apartamento deve ter? Olha, isso é exagerado. Quantos carros deve ter um casal cristão? Quanto você gasta e quanto você economiza? A Bíblia não faz isso, até porque Deus sabe como é, deixou e permitiu e conduziu a Bíblia a ser escrita de tal modo que chegasse até nós e fosse como é, aproveitável, viva, eficaz. Então a Bíblia não vai fazer isso, mas eu posso te sugerir perguntas. Por exemplo, posso sugerir que você faça essa pergunta esta noite. Isso que você quer comprar, isso que você tem, é realmente uma necessidade ou luxo? Talvez você precise entender, renovar o conceito de necessidade. Talvez você precise olhar de fato para pessoas que têm menos, para ver o que te faz necessário. Às vezes isso é muito útil, sabe? Você tem um padrão de vida, e você fala, mas isso é necessário, eu preciso disso. E aí você então tem a oportunidade de ver uma família mais pobre do que a sua. E você vê o que de fato é necessário por um outro olhar. E aí vai ter coisas que você vai manter e outras você vai falar, gente, por que a minha insistência em gastar tanto sobre algo? As necessidades são modificadas quando olhamos para essas coisas. Não é assim o choque quando você vê uma família missionária? Você já teve esse choque com missionários? Eu já. Você pensa que você está fazendo a doação da vida, né? Você está se entregando para Jesus. Você encontra uma família missionária, daquelas que são osso, né? Que largaram tudo mais do que a gente, e você tem aquele choque. Pode até não ser aquilo que é o para você, mas aquilo te projeta para um outro ângulo que você não estava vendo, porque você estava chamando tudo de necessidade. É necessidade, eu preciso. Não sai da sua boca, eu preciso disso, eu preciso. Essa é a primeira pergunta. Isso é realmente necessidade ou luxo? A segunda é, eu realmente tenho que gastar meu dinheiro nisso ou eu poderia gastar doando a alguém? Eu realmente poderia, neste momento, viver sem isso? Isso não vai trazer ônus para a minha vida? Isso apenas reforça um gosto particular, mas existem pessoas precisando de coisas.
um pregador do século XVIII, talvez você já tenha ouvido falar, ele era um pregador metodista, ele é um dos pais da igreja metodista, se não o seu maior nome, John Wesley. John Wesley viveu na Inglaterra no século XVIII e o John Wesley começou muito pobre, ele pregava em qualquer lugar, na rua, em vários lugares, mas John Wesley acabou escrevendo as coisas que ele pregava, livros também, sabe? Ele escreveu livros, ele escreveu sermões, e essas coisas começaram a ser publicadas. E aí o que aconteceu? John Wesley começou a receber muito dinheiro gradualmente ao passar dos anos com isso. E aí eu peguei aqui um pouquinho da história de John Wesley com essa questão de dinheiro. Ele começou, aqui por exemplo, o relato é de que quando ele ganhou 30 libras, eu não sei como seria 30 libras hoje, no sentido do que valia ontem, valia muito mais 30 libras, né? Eu acho que uma libra esterlina hoje está o quê? 6, 7 reais, 6, né? E me ajudem aí, deve ser isso. Mas eu não sei quanto valia. E aí ele pegava daqueles 30, ele dava 3 libras. O que isso lembra você o quê? Lembra do dízimo disso, né? Então ele pegava e tirava o dízimo. Só que os anos foram passando, ele foi escrevendo mais livros, e aí então, no ano seguinte, ele ganhou 40 libras, e ele doou 10. Essa proporção está diferente. E aí então, no ano seguinte, ele ganhou 70 libras. Sabe quanto ele doou? 40. No final do seu ministério, já idoso, já com muita publicação, ele ganhou a certa altura 1.400 libras por ano. Sabe com quanto ele vivia por mês? 30 libras. Mas o que significa isso? Uma das perguntas que um cristão deve fazer é: meu padrão de vida está aumentando tão rapidamente quanto minha renda? Ou seja, só porque eu estou ganhando muito mais, isso significa que eu vou ter de viver cada vez mais e melhor? Entende? É como se, estou ganhando 3 mil reais, vou dar o dízimo para a igreja. Agora eu estou ganhando 30 mil reais, eu vou dar só o dízimo. Agora eu estou ganhando 50 mil reais, e sabe o que eu vou fazer? O dízimo. Não. Ao longo da história, os cristãos sempre entenderam, cristãos piedosos sempre entenderam que precisavam viver com menos do que recebiam, porque sempre entenderam que recebiam não só para eles mesmos, mas principalmente para glorificar o nome de Deus, dando a outras pessoas a chance de verem a provisão do Senhor. Nós não recebemos porque temos que gastar tudo aquilo, nós recebemos para que outras pessoas possam receber também. Então, se você acredita que a grande questão é de que a vida vai avançando e você vai ficando com mais dinheiro e, portanto, você vai ficando melhor de vida, isso não é a visão. A visão é, bom, se eu ganhar mais dinheiro, eu posso dar mais dinheiro para ajudar pessoas, eu posso ajudar mais a igreja, eu posso aplicar em missões, na fome e tantas coisas. Então, olhe para você mesmo hoje e compare. Eu fecho aqui essa parte que é importante com uma imagem. A imagem aqui que Tiago vai trazer, se você não estiver pegando seu dinheiro e fazendo com que ele faça o bem, despertando o coração das pessoas, endireitando as pessoas, se você não estiver investindo seu dinheiro nas pessoas, fazendo a diferença em suas vidas, se você estiver apenas sentado sobre o seu dinheiro vai estar apodrecendo sua alma. É esse amor ao dinheiro. E essa é a realidade que nós estamos experimentando aqui. Tiago chama para chorar e lamentar sobre um dinheiro que, na verdade, é uma podridão de alma, de alguém que acredita sinceramente que Deus está abençoando, sabe? E olha, você não precisa ser rico para estar dentro desse sermão hoje. Você não precisa ser rico. Sabe, nós celebramos coisas terríveis. Escute isso, nós celebramos coisas terríveis. Nós, por vezes, vamos num serviço, a gente vai alugar um prestador de serviço de alguma coisa. Imagine um prestador de serviço. Então nós falamos assim, sabe, esse serviço é para 500 reais. E aí a pessoa paga, a pessoa está meio desesperada por cliente, ela cobra 100. E aí você chega em casa e fala, cara, você não acredita no que Deus fez. Era para ser 500, o cara cobrou só 100 porque ele estava sem clientes. E você celebra. Ao invés de celebrar o preço justo e dizer, eu não posso te pagar só isso. Eu não posso fazer com que o seu salário fique menor, porque esse preço já é de 500, vamos fazer 400 então, vamos 350, mas 100 não. Celebramos pagar menos, quanto deveríamos estar celebrando salários justos, pessoas recebendo as coisas de modo correto.
Nós sempre queremos levar vantagem, e é por isso que ele está condenando aqui, de que salários estão retidos e clamando. A expressão aqui é aquela, sabe, quando Abel foi morto, e o sangue de Abel clamava do chão. O salário desses caras está clamando, porque o justo não foi dado. Então você pode achar que isso é coisa para o rico, mas é sobre como cristãos veem-se como abençoadores, como pessoas que estão olhando para o justo e não dando menos que o justo. Sabe, você tem um amigo da igreja, você tem uma pessoa que está aqui nos visitando, e você sabe que ela sabe fazer alguma coisa, ela tem uma expressão de capacidade em alguma área, mas você tem o dinheiro, mas sabe, você tem uma pessoa, mas você tem o dinheiro. Aí você fala assim, poxa, eu posso economizar esse dinheiro. Eu vou pedir para o meu irmão da igreja. Mas você pode pagar. Mas você quer não pagar. E sabe que a bondade dele não vai ser retida. Você está sendo injusto. Você está se comportando como um materialista. Você está sendo alguém que Deus olha e diz, reprovado, reprovado. Talvez ele não cobre nada, porque ele te ama. Esse irmão, essa irmã vai dizer, claro que eu faço. Meu irmão, não venha com dinheiro. Não venha, ele vai fazer isso, ela vai fazer isso, não vai? Porque, sabe aquela coisa, você entende o que eu estou dizendo? Não, mas você tem. E você não vai deixar de arrumar o Pix daquela pessoa, você vai arrumar um jeito. E se ela se recusar a pagar, falando, eu não vou fazer com você então. Eu vou fazer com alguém que eu quero pagar. Eu posso pagar. Isso é muito mais sério do que parece. Usamos parentes, irmãos da igreja, amigos, exatamente do jeito que Tiago está nos mostrando que é condenatório, para pagarmos menos, para não sermos justos. Se você puder ir comigo mais uma vez agora, a 2 Coríntios, capítulo 9. O Espírito do Senhor está em nosso meio. Que a igreja ouça. 2 Coríntios, capítulo 9. Segunda Coríntios capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo está falando sobre as ofertas levantadas. Ele vai falar ali no verso 6, dê uma olhada, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, ele vai dizer assim, isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Toda a igreja, por favor. Cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Prossiga. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de vivermos sempre em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como já está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Obrigado. Mais à frente, se você observar, o texto segue dizendo assim, e Deus que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo. Olha agora, por que Deus enriquece pessoas? Dê uma olhada no verso 11, por favor, atenção. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Conseguiu entender? Deus faz com que a casa de alguém prospere, para que ela seja generosa. E aí o que resulta disso? Ações de graça daqueles que recebem as ofertas. Deus é glorificado porque você entendeu que o que você recebeu era para outros. Esse texto é muito profundo, porque mostra que você deve estar interpretando talvez errado o seu salário, sua aposentadoria. Poxa, recebi um aumento e você diz, agora podemos ir no... É a primeira coisa. Agora a gente pode ir naquele lugar para comer. É a primeira coisa que vem, o alto benefício. Por que Deus aumentou? Por que Deus deu mais? Por que Deus foi generoso? Para que sejamos generosos.
No final, se você puder observar o texto ali nos versos finais, dê uma olhada ali no verso, pode ser no 13, ó, na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Olha o verso 15. Graças a Deus, pelo seu dom indescritível. Quem é que deu? Deus. E a ele toda a glória, porque houve um aumento nas suas vendas, no seu salário, a ele toda a glória. Mas voltando a Tiago, eu sei que você hoje está indo e voltando, mas se faz necessário esse estudo de teologia bíblica, nós vamos encontrar Tiago falando essas coisas aqui com muita diligência, né? Ele vai falar no verso 2 sobre o apodrecimento dessas riquezas, o verso 3, ele avança nesse sentido, o verso 4, eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo, de prazeres sobre a terra, têm envergonhado, engordado em dia de matança. Agora a gente vai para versos difíceis. O que está acontecendo aqui? Bom, generosidade tem a ver com o contrário, o oposto do que Jesus fala sobre o ladrão em João 10. O ladrão, ele vem para quê? Para roubar, para matar e para destruir. E Jesus disse que ele veio para que tenham vida e ponto. Vida em abundância. Generosa vida. Enquanto o ladrão rouba e destrói, Jesus dá e dá com abundância, dá muitas coisas. E aqui, o verso 5 e 6 são muito duros. Observe, por favor. O verso 5, Tiago vai dizer que eles têm tido uma vida de luxo e prazeres, eles têm engordado em dia de matança. Isso é uma expressão que significa engordar um animal para ser abatido. Imagine um animal engordando, comendo muito bem, quando na verdade ele mal percebe ou sabe, afinal é um animal, de que ele vai ser o quê? Abatido. Vocês estão vivendo assim? Mas é para o dia da matança, é para o dia do juízo. Verso 6, vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Eu sei que há muitos teólogos que apontam aqui, como N.T. Wright e alguns outros, que esse justo aqui é Jesus, mas eu não vejo força no texto para isso. Ele me parece ser um contraste para aquele que está fazendo as coisas erradas, e o justo aqui é aquele que é o inocente, que está padecendo de modo inocente, vamos dizer assim. E aí o que nós temos? Não é Jesus, o justo aqui não é Jesus, a estrutura da carta não permite que forcemos Jesus, mas não tem como negar como esse justo é bem caracterizado com o que Jesus fez. Olha só, vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. E não foi assim com Jesus? De fato foi assim. Pode não ser o justo de Tiago, mas impossível não lembrar de Jesus em todo o tempo. Jesus Cristo, ele foi levado inocente, vendido por 30 moedas de prata. Jesus foi trocado por dinheiro por um dos seus seguidores. Pois é. Jesus Cristo foi e não ofereceu resistência na mão daqueles que estavam o matando. Nesse ponto, nós precisamos entender de que, de fato, existe opressão e existe opressores no sentido bíblico de dizer que há pessoas que estão fazendo mal a outras. Isso é uma realidade, não se trata sobre esquerda, direita, oposição política. A Bíblia declara diretamente ser contrária a qualquer exploração que envolva alguém estar recebendo menos do que deveria, trabalhando mais do que deveria. Então, se você trabalha e se você tem trabalhadores, você não pode exigir que essas pessoas trabalhem além da conta que foi colocada diante delas. Se você tem funcionários, deve dar o valor certo do trabalho que eles têm. Não pode diminuir a quantidade de funcionários para lucrar mais. Isso é errado. Você está fazendo coisas erradas ao fazer isso. Você não pode lançar as cargas pesadas para as pessoas serem exploradas. Você é um cristão, você então precisa ser justo. E nesse ponto, Jesus Cristo foi o inocente vendido por dinheiro e entregue nas mãos de pessoas
que o mataram. A gente vai ouvir aqui ele falando claramente de que esses homens estão recebendo essa destruição em suas vidas. Mas eu gostaria que você pudesse perceber que o verso de número 5 e 6 nos mostram, além disso, qual é o impacto que isso tem. Você já observou, por exemplo, que muito do que se fala contra cristão às vezes tem a ver com o testemunho errado que eles dão? É chocante quando cristãos agem em contrariedade à generosidade, à bondade, ao amor e todas essas coisas. É como se nós estivéssemos vendo a condenação de alguém por meio das mãos de alguém que se diz cristão. A gente falando, a gente não pode julgar o coração. Não pode, mas pode condenar a prática. Pode não julgar o coração, mas pode dizer, isso é condenável, não faça isso. Não faça isso. Tem um salmo que eu gosto muito, eu não sei se você gosta também, mas você vai gostar se você ler. É o Salmo de número 73. O Salmo de número 73 é um salmo que nos mostra o impacto que tem a vida de pessoas que estão vivendo aparentemente descuidadas e se dando bem no coração de um crente que está passando por crises e lutas. Eu acho que eu coloquei, né, Jonas? Olha só o Salmo de número 73. Botei uma parte dele. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Ele está olhando e falando assim, eu fui tentado. Eles estão nem aí para Deus e ainda são do povo de Israel, porque eles fazem parte de um contexto de aliança, está condenando ali. Mas aí no verso 13, olha o que acontece. Eu coloquei aqui o verso 13. Lá para frente do Salmo. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Presta atenção, até que entrei no santuário de Deus e o quê? Descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como são destruídos no instante. São totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho. Quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Olha que cenário! Parece que está tudo bem, não é? Estão vivendo bem, estão comendo bem, andando com seus carrões, a casa, as crianças estão bem, está todo mundo bem. E aí você olha e fala assim, meu Deus, eu não tenho nada, nem casado sou, queria ter filhos, mesmo casamento está uma destruição, a gente está tentando acertar, mas não consegue. E aí você se vê tentado a falar assim, por que eu ainda estou aqui tentando ser justo, se quem vive assim está se dando tão bem? E aí o salmista falou assim, quando eu entrei no santuário, eu vi o fim deles. Sabe? Essa parte é muito, muito importante, porque você vai reparar, eu acredito que você vai reparar, que o verso de número 3 e o verso de número 7 trazem algo em comum. O verso de número 3, em seu final, diz assim, nestes tempos do fim. Viu isso? Nestes tempos do fim, vocês ajuntam tesouros. Como ele chama? Tempos do fim. É uma expressão cristã para dizer que as coisas estão acabando. E principalmente é uma expressão cristã ligada ao retorno de Jesus. Nos tempos do fim, vocês estão fazendo algo contrário à escatologia de vocês, ou a que vocês deveriam ter. Escatologia? Escatologia é coisas sobre o fim dos tempos. Se você quiser, a grosso modo, para você nessa noite, fica assim, escatologia é sobre Jesus estar voltando. Pronto. E aí você resolve pensar sobre isso. Jesus está voltando. E isso é um impacto grandioso na mente dos cristãos. Indo para os 5, 6 minutos finais, eu gostaria que você ficasse ainda mais atento. O que está acontecendo aqui? Nós precisamos mudar. Precisamos de cura. Mas Tiago apresenta algo diferente da cura comum, tipo, abra seus bolsos, faça uma devassa nas suas contas e dê dinheiro para as pessoas. Tiago começa dizendo, lamentem e chore. E depois, olha o que ele vai dizer, verso 7, portanto, irmãos, sejam pacientes até o quê? A vinda do Senhor.
Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago nos carrega para um ponto que todos os cristãos deveriam fixar os olhos para retomar a sua caminhada. Jesus está voltando. Jesus está voltando, não deveria nos dar medo, não se você ama ao Senhor, mas trazer a urgência certa de como viver a vida, do que acumular, o que soltar, o que reter e o que dar. Sabe, quando você está diante de um cenário que está quase acabando em alguma coisa, sabe? Imagine uma fuga, você pensa no que é necessário levar. Imagine num término sabe, eu estou me mudando agora, eu acabei de me mudar para uma casa menor, você tem que fazer escolhas. O que é necessário, o que não é. Sabe, nós estamos indo para um tempo do fim, nós estamos nesse tempo. E não deveríamos estar fazendo contas de levar coisas que não são necessárias. Existe uma história que eu quero te contar, e ela não é uma história verídica, mas é uma história de reflexão. Uma espécie de pensamento parabólico. É uma invenção. Certa vez um homem juntou tudo que tinha em dinheiro, todas as coisas, e aí ele se aproxima de Deus, e aí ele fala com Deus, e ele fala assim, eu queria levar pelo menos uma parte de tudo que eu tenho. E aí Deus fala para ele assim, entenda, isso é uma brincadeira. Deus fala para ele, ok, pegue aí e coloque tudo que dê para levar numa mala. O homem pensou, meu Deus, numa mala, como vou fazer isso? Então já sei, vou pegar barras de ouro e vou colocar numa mala, afinal barras de ouro numa mala, enfim, cabem bastante, eu vou levar. Então ele se foi, ele subiu e chegou com a sua mala lá, e aí quando ele chegou, colocou a mala aqui de frente ao portal de pérolas celestiais, então Pedro olha para ele e fala assim, só por curiosidade, se o senhor podia colocar qualquer coisa na mala, por que trouxe pedras de calçamento? Pois é, o que valorizamos aqui não vale lá. E estamos guardando coisas que não têm qualquer valor. E por mais que seja uma brincadeira, isso é uma realidade para muita gente, que está acumulando um monte de coisas. E no fim, o que nós encontramos é, de fato, de que o Senhor está voltando e que precisamos rever o que faz necessário. Termino aqui lembrando a vocês de Mateus capítulo 26, versos 6 ao 13. Jesus entra numa casa, Simão o leproso o recebe. Quando ele vai entrar, de repente aparece uma mulher. Uma mulher aparece e quebra um vaso precioso de unguento, um perfume caro, talvez trabalho de 1 ano estava ali. E João diz, capítulo 12, que tinha um outro ali que era Judas. E aí quando a mulher quebra e coloca e perfuma Jesus, Judas fala, isso aí podia ser dado para as pessoas. E Jesus disse, não, isso é para o meu sepultamento. Sabe, eu fico pensando com você no que aquela mulher pensava, tentando imaginar com você, e você parando ela depois, falando assim, por que você fez isso? O que deu na tua cabeça? Por que você quebra um vaso desse com tanta coisa? Você podia vender isso, sustentar seus filhos. E ela talvez dissesse para você, e eu imagino pela ação dela, que você pode pensar, é que Jesus é mais importante que dinheiro. Ele é mais importante do que dinheiro. E aí eu termino para você dizendo o seguinte, chore e lamente se essa é a sua condição de acumulação, e se você vive para trabalhar e é isso que você quer, ganhar dinheiro e ter uma vida melhor, chore e lamente. Se você tem sido injusto e retido as coisas que deveria estar dando de justiça, se está guardando coisas para ninguém, coisas que de fato poderiam servir a outros, mas você fica tentando encontrar um jeito de que elas permaneçam lá. Se você está de fato considerando que essas coisas devem mudar, chore e lamente. Porque no fim das contas, ou você termina a história como Judas, ou você termina como Maria, essa que quebrou um unguento em Jesus. Não tem a terceira opção. Ou Jesus é mais importante que o seu dinheiro, ou você vai vender Jesus. E essa é a realidade para
para todos nós essa noite. Então, que o seu coração esteja sensível e que você busque ajuda para entender que talvez esteja tirando vantagem de pessoas, tirando vantagem de parentes, de pensões, de tanta coisa. A gente é tão sujo. Que o Senhor transforme o seu coração. E agora já se preparando, peço os músicos para que venham, se preparando para a mesa do Senhor, em nome de Jesus. Quebrante, se aproxime-se dele com um coração renovado, com transformação em vida. Eu vou pedir que você possa orar comigo. Você ouviu a palavra de Deus, ore comigo. Peça ao Senhor que te torne sensível, generoso, transforme o seu coração. Ore comigo, por favor. Pai, graças te damos por estarmos aqui nesta noite, ouvindo o que ouvimos. Algumas coisas foram mais doídas, e talvez alguns de nós tenham lembrado de coisas em casa que estão atreladas a egoísmo para não doação. Talvez alguns de nós estejam pensando nos salários injustos que não deram, em ter usado pessoas em benefício próprio para economizar dinheiro. Deus, existem tantas coisas que podem estar sendo agora aqui colocadas diante de nossos corações. E eu peço ao Senhor por mim e por eles. Muitas pessoas aqui esta noite estarão tomando a ceia do Senhor. E nós precisamos examinar a nós mesmos. E em nome de Jesus, Pai, perceber como temos caminhado. Ó Deus, examina o nosso coração, se estamos tão cegos assim para fazê-lo, ajuda-nos. E transforma-nos de uma maneira muito preciosa, muito grandiosa. Em nome de Jesus.